O Venas CE mandou: conheci o Rodrigo no Vilela, muito bom o papo. Rodrigo, assisti o pastor Caio Fábio, onde você é citado e o assunto foi humildade. Não sei se chegou a assistir o vídeo, mas caso tenha visto, o que teria a dizer? Abraços. O que eu teria a dizer? Bom... Que isso é treta, não? É treta, porque Entendi. eu vi o vídeo, sim, eu vi o vídeo. Não tem vergonha de falar que eu vi, não. Me mandaram, muita gente manda. Alguém perguntou pro Caio Fábio se ele não teria interesse em bater um papo comigo, né? Aí ele falou que não tem interesse, porque eu sou imaturo, teologicamente, eu tenho uma empolgação com Deus, que ele já passou por essa fase. Entendi. E... Na carteirada de quando eu amadurecer, talvez, mas que hoje ele não tem interesse nenhum, então, que ele não tem interesse nenhum em conversar comigo. Então, e o que eu posso fazer? Então tá, ué, beleza. Vem conversar com a gente. Eu não sei nem quem é Caio Fábio. Eu também não sei ele é quem muito que é. famoso. Ele é muito famoso, é um cara muito inteligente. Desculpa. Não, Desculpa, Caio Fábio. inteligentíssimo. Não, mas ele é inteligentíssimo. É que vocês são novos, mas nos anos, acho que no 80, 90, o pastor Caio Fábio, ele era da igreja presbiteriana, se eu não estiver enganado, eu acho que era o maior nome da igreja presbiteriana. O governo federal pensava em Caio Fábio até para cargo de ministro e tudo mais. Entendi. E tal. Ele era um cara assim... Mas ele, coitado, ele teve também alguns problemas particulares da vida dele, como eu tive os meus, né? Ele teve os dele, não vou julgá-lo. E ele parece que deixou de ser pastor presbiteriano, eu falei em presbiteriano, né? Deixou de ser pastor presbiteriano, ele tinha a Fundação Vinde e tudo mais. E hoje eu sei que ele tem um canal que é muito assistido e tudo mais, muita gente gosta dele. Eu discordo peremptoriamente da teologia dele, você está entendendo? Muitos acharam que ele me humilhou ali na forma arrogante que ele falou. Não, ele simplesmente falou que ele não tem interesse em conversar comigo e beleza, ninguém tem. Vocês me chamaram, eu podia não chamar. Então também não tem nada contra a pessoa dele. Temos realmente visões discordantes. O que vocês discordam exatamente? Muita coisa, mas antes de falar da discordância, só complementando aqui, ele me acha imaturo e, de fato, todos nós estamos num processo de amadurecimento, né? Eu acho que o dia que eu achar que eu não tenho nada a aprender, aí realmente eu estou num problema sério. Agora, ele tem É difícil também expor tudo aqui, porque ele não está aqui para apresentar o lado dele, vai ficar uma coisa só do meu lado. Entendi. Pode ser Eu tenho receio de parecer um cartoon, como é que fala? Uma caricatura dos argumentos dele, que ele mesmo falaria daquele jeito. Eu sei que ele tem o ministério dele lá, eu tenho pra cá e, sabe, eu tô fazendo minha parte. Entendi. E como eu falei, se o céu que eu acredito tem espaço para eu encontrar muito ateu ali, por que não tem espaço para encontrar o Caio Fábio? Então, quer dizer, eu acho, falando com todo respeito aqui, que biblicamente falando, é perigosíssimo o que ele fala. Eu não concordo. O que ele fala? Eu não sei. É porque a partir do momento que se relativiza... Tragam ele um dia aqui. Tá, mas o que é perigoso? Tá bom. Não é que eu fiquei curioso. O que tá, exatamente... Não, mas é perigoso, depende do ponto de vista. Porque, para mim, assim, quando você começa a colocar em questionamento algumas questões sobre quem é Jesus, o papel dele da salvação, o caminho, verdade e a Bíblia, algumas coisas que a gente fala em linguagem religiosa, os fundamentos do Evangelho, e quer fazer uma releitura de tudo aquilo, uma desconstrução e tudo mais, eu acho perigoso demais. E não sou só eu, não. Os apóstolos também. João falava de alguns que na época dele ensinavam coisas diferentes, e João falou, esses têm o mesmo espírito do anticristo. Então, assim, eu discordo. Mas eu vou dar uma sugestão. Tragam ele aqui um dia e batam um papo com ele. É um cara inteligentíssimo. Aliás, eu até digo o seguinte, na minha percepção, eu só ouvi uma vez de longe em Israel, que ele cria grupos também lá. Na minha percepção, o Caio Fábio não é inteligente, ele é gênio. Eu coloco uma diferença entre o inteligente e o gênio. O gênio é aquele cara que ele está um passo além. Não li isso em livro de psicologia nenhuma, pode ser até que esse conceito não exista. Estou colocando a minha cabeça aqui. As pessoas são inteligentíssimas, mas tem umas que são brilhantes. O Caio Fábio ele é brilhante. E em que pese a minha discordância peremptória de muita coisa que ele fala, e eu prefiro que ele mesmo fale um dia aqui para vocês, eu não vou negar que ele é um gênio. E ele tem uma oratória. Tanto é que o canal dele é muito assistido, tem uma galera toda que o segue e tudo mais. E no final dessa fala dele, ele terminou com que Deus o abençoe. Se não falou isso, falou uma coisa parecida com isso. Então, Caio Fábio, se você está me abençoando, obrigado. Eu não sou tão adventista a ponto de... Ele está pedindo para Deus te abençoar, é diferente. Exatamente, Então, assim, eu sou muito convicto da minha igreja, mas eu não sou tão adventista a ponto de negar a oração de um católico
ou até mesmo daquele ateu da Unicamp, que para mim, eu recebi com tanto carinho aquele ateu falando Deus vai cuidar de você, como de um irmão de igreja. Então, você está pedindo para me abençoar? Amém. Que Deus me abençoe mesmo. Show de bola.